Seja muito bem-vindo, meu amigo, minha amiga. E hoje nós vamos falar sobre motivação. Mas é uma motivação diferente da qual nós estamos acostumados a ouvir. Me dê motivo. Eita, lembra dessa? Vamos lá. Não é esse motivo, não, dessa música. Para isso, nós vamos contar com o nosso ajudante aqui, o livro dos temperamentos, o temperamento que Deus lhe deu. Vamos lá. Como motivar a si mesmo e aos outros. Vamos aprender o que é motivação. Tem gente que não gosta de tratar desse termo motivação, mas hoje nós vamos ver com uma característica diferente do que ele pode refletir para nós. Vamos lá? A pessoa humana, criada à imagem de Deus, possui ambos, intelecto e vontade. Quando nosso intelecto percebe algo muito bom ou desejável, nossa vontade nos leva a agir para alcançar essa coisa boa. Quer dizer, quando a gente entende que alguma coisa é muito boa para nós tendemos a entrar em movimento para alcançar aquela coisa. É ou não é? Percebe? O desejo, portanto, é o poder da alma que escolhe o bem. Mas o que impulsiona a vontade a escolher o bem? O que impulsiona a sua vontade a escolher o bem? Ou, para colocar de outra maneira, o que nos motiva. Então, aqui, o que é motivar? Motivar é a vontade de escolher o bem. Grava essa. Motivar é a vontade de escolher o bem. O amor é o maior motivador. É a maior fonte da vontade. É ou não é? Tô trocando tudo. O amor é o motivador mais forte da vontade. Você já percebeu quando você tem amor por alguma coisa, ou melhor, amor por alguém, por mais esforço que nós tenhamos que fazer para fazer alguma coisa, a gente faz e aquilo não parece que é um esforço que exaure as nossas forças. A gente sabe que a gente está se esforçando, mas esse esforço, ele vem com uma força que brota de dentro de nós, que nos capacita a fazer o que é preciso fazer, sem desgaste, sem exaustão extrema. Vamos lá. Quando uma pessoa ama alguma coisa, é movida e até levada a alcançá-la. Se a motivação é o combustível que aciona o motor da vontade, o amor é uma corrida de combustível dinâmica. Quando você está apaixonado, nada parece impossível. Até as tarefas mais árduas, se realizadas por amor, parecem fáceis. É ou não é? É claro que é. Se pudéssemos trabalhar, orar, estudar ou exercitar-nos com o mesmo fervor apaixonado e prazer com o qual buscamos as coisas que amamos, imagine como seria o nosso trabalho, nossa oração, nosso estudo, nosso exercício, se a gente colocasse um pouco mais de amor para fazer aquilo. Mas motivar-nos a atender às demandas menos empolgantes de nossas vidas diárias é uma outra história. Como sabe, qualquer pessoa que já tenha feito a resolução de um ano novo para abandoná-la em 2 semanas depois, simplesmente fazer uma promessa, por exemplo, perder peso, não é por si só o suficiente para nos motivar a realizar uma tarefa. Quer dizer,
Só de eu falar que eu vou fazer, mesmo que eu tenha vontade, não é o suficiente. Servido uma aguinha. Nossa, veio bem, hein? Ter a intenção é necessário, mas precisa ter uma intenção correta para que tenha um porquê correto que nos leve a fazer aquilo. Para pensar, por que você faz o que você faz? Tem coisa que eu acredito que você vai parar para pensar isso e vai falar assim, gente, mas por que eu faço isso? Vai até parar de fazer, hein? Será que não? Vamos ver. Vamos lá, seguindo. Tampouco é suficiente reconhecer que devemos fazer o que é bom para nós e para motivar nossa vontade de fazê-lo. Quer dizer aqui, mesmo que nós saibamos que nós devemos fazer XPTO, não é por isso que a gente vai fazer. Não é por isso que a gente tem aquela garra de fazer aquilo, mesmo sabendo que devemos. Para a maioria de nós, existe uma lacuna de execução entre saber o que devemos fazer e realmente fazê-lo. Você sabe o que precisa ser feito, mas até quanto que você está conseguindo fazer aquilo? Será que você está conseguindo fazer pelo menos o imperfeito saudável ou está bem aquém? Se pudéssemos aprender a nos motivar melhor, poderíamos começar a fechar essa lacuna. Então, como que nós vamos aprender a nos motivar melhor? Como que nós vamos descobrir um porquê fazer o que fazemos? Como que nós vamos trazer esse porquê fazer o que fazemos para dentro de nós? Começando a entender a nós mesmos, começando a entender como a gente funciona, começando a entender as minhas forças e as minhas fraquezas. É por aí que eu começo a aprender, a desenvolver essa capacidade de fazer as coisas que eu preciso fazer. Há também a questão de motivar as outras pessoas. Qualquer gerente de vendas dirá que somente definir metas de vendas não necessariamente produz um efeito desejado. É a mesma coisa do começo do ano. Às vezes a gente estabelece metas, mas não consegue produzir aquilo. Qualquer pai ou mãe de um reticente adolescente sabe que se ele não quer falar sobre algo, você não pode arrancar dele. Qualquer um que tenha arrastado uma criança cansada gritando de uma loja de doces sabe que às vezes você não consegue obediência apenas exigindo. Quer dizer, não consegue obediência apenas exigindo. Precisa ter um jeito de fazer as coisas. Vai guardando aí. Simplesmente saber o que é certo nem sempre move nossas vontades para a ação. Saber o que é certo nem sempre move a nossa vontade. Ordens, demandas e tentativas por si só muitas vezes não são suficientes para mover os outros. Dar ordem, né? Ficar mandando várias vezes, às vezes não é o suficiente para mover a pessoa. Por quê? Porque nós não estamos falando a língua dela. Hora que nós aprendermos a falar a língua dela através do autoconhecimento, os 4 temperamentos, conheço o meu, conheço do outro, passo a falar na língua dele, aí ele passa a me entender melhor, me compreendendo melhor, ele consegue fazer o que precisa ser feito, que é para o bem dele e para o meu bem. E eu também consigo compreender o que precisa ser feito para o meu bem e para o bem em torno. Capite? Vamos lá. Os seres humanos precisam de motivação, precisa de um motivo para a ação. Precisa de um motivo para a ação na vontade de escolher o bem. Precisamos de um motivo para a ação na vontade
de escolher o bem, porque aqui motivação é a vontade de escolher o bem. E nós precisamos conversar da maneira certa com a nossa vontade para essa escolha do bem. E depois disso, nós vamos ter combustível para entrar em ação. E esse combustível, através da nossa linguagem, é o que vai ativar em nós o amor suficiente para a gente fazer o que precisa ser feito. Olha só essa linha que nós traçamos. Apenas faça, não é o suficiente. A incapacidade de motivar a nós mesmos e aos outros está frequentemente na raiz do conflito. Seja entre cônjuges, entre pais e filhos ou no trabalho. Então, às vezes a gente entra em conflito com a outra pessoa porque nós não temos a capacidade, quer dizer, nós não falamos a língua do outro. E até a gente compreender isso foi um longo caminho, né? Mas depois que nós passamos a compreender a língua do outro, essas rusguinhas aí, elas tendem a diminuir. Quando uma esposa reclama de seu marido, que seu marido nunca fala com ela, poderia ser porque não sabe como perguntar e tenta motivá-lo importunando. Então vamos supor que o marido é um colérico e ela é uma melancólica, então ela na condição de melancólica acha que o marido dela também é igual a ela, melancólico, e vai conversar com ele daquela maneira. E ele não sabe que ela é melancólica, vai conversar com ela de acordo com o colérico. Então, imagina a confusão armada. Eita, fechou aqui. Então, vai entendendo os pontos. Quando papai recorre ao grito e castiga o seu adolescente porque ele não quer fazer a tarefa ou o dever de casa, poderia a verdadeira solução estar em motivar efetivamente o adolescente? Motivar efetivamente, quer dizer, falar a linguagem dele. Quando o empregado finalmente é demitido porque seu desempenho, magoinha, é insignificante, o chefe poderia ser parcialmente culpado por não tê-lo motivado? O chefe que não entende essa questão dos temperamentos, do funcionamento daquela pessoa, do entendimento daquela pessoa, ele não vai saber falar a língua dela. Você talvez objete dizendo que um marido não precisa ser instruído a falar com sua esposa. As crianças devem simplesmente obedecer aos pais sem saberem o porquê. E os funcionários precisam fazer o seu trabalho e ponto final. Então, assim, já jogar na lata, né? Mas acontece o quê? Que não funciona. Esse que é o X do PTO. Mas essa objeção não leva em consideração o pecado original. Aí que vem. Devido à queda de nossos primeiros pais, quer dizer, Adão e Eva, quando eles desobedeceram a Deus e comeram a maçã, nossa vontade foi enfraquecida. Onde começou? A nossa vontade foi enfraquecida lá atrás por causa do pecado. O que significa o pecado original? É porque quando Adão e Eva pecaram, né, desobedeceram a Deus, fizeram o que desagradava a Deus, isso veio passando de geração em geração para nós. Por exemplo, eu tenho cabelos castanhos porque veio passando da geração da minha família. Às vezes você tem um cabelo mais claro porque veio passando da geração dessa família. Significa que esse pecado original, ele chegou até nós. Então isso enfraqueceu a nossa vontade. E além de enfraquecer a nossa vontade, o nosso intelecto foi obscurecido. O nosso intelecto foi obscurecido. Ficamos mais burros por causa do pecado original. Misericórdia. Olha só. Nem sempre estamos no controle de nossas paixões. Desculpa falar, além de burro descontrolado. Misericórdia. Em suma, nem sempre fazemos o que devemos. A gente perdeu inteligência. A gente ficou com as nossas paixões, quer dizer,
os sentimentos desordenados, descontrolados, e a nossa vontade foi enfraquecida. Então, a gente precisa dar um jeito nisso e lutar contra tudo isso. Como São Paulo escreveu, não faço o que quero, mas o que odeio. Se até ele imagina nós, hein? Até atingirmos a perfeição da caridade e da obediência, que é amar o nosso próximo puramente e fazer a vontade de Deus simplesmente por amor a Ele. Sempre precisaremos da ajuda para crescer em virtude. Olha, essa palavra é muito interessante, a gente ainda vai falar sobre virtude. E em capacidade de fazer a coisa certa. Então, gente, a gente não vai conseguir fazer sozinho. Nós vamos precisar de ajuda. Para que nós vamos precisar de ajuda? Para amar o nosso próximo e fazer a vontade de Deus. É, na verdade, trabalhar com amor, né? Fazer as coisas com amor. Da mesma forma, nossos entes queridos, nossos filhos e cônjuges e outros que Deus colocou em nossas vidas precisam de nossa ajuda motivacional. Então, se nós precisamos de ajuda, os outros também precisam da ajuda motivacional. Lembrando que o que é motivação para nós aqui é a vontade de escolher o bem. Nós precisamos da ajuda para acionar nossa vontade de escolher o bem. É isso. Precisamos de ajuda para acionar nossa vontade de escolher o bem. Existe uma forma de nos motivarmos de acordo com o nosso temperamento para atingirmos nossos objetivos naturais e sobrenaturais. Objetivos naturais. Objetivos naturais. Eu quero me formar num curso, eu preciso comprar minha casa própria, eu quero trocar de carro. Esses daí são objetivos naturais. E nós precisamos trabalhar o quê? Aonde? Na nossa maneira de ser, no nosso temperamento, ativando nossas fraquezas e desligando nossas fraquezas. Ativando nossas forças, ativando nossas forças e desligando nossas fraquezas. Aí nós vamos começar a nos alinhar para entrar em movimento, para atingir nossos objetivos naturais e sobrenaturais. Naturais, já falamos, sobrenaturais. São os objetivos da alma, a nossa necessidade de estar com Deus, de encontrar esse conforto, de encontrar esse carinho, de estar sempre nessa companhia, de encontrar essa força, de entender melhor como é que funciona o mundo espiritual, o mundo de Deus. Aí sim, hein? Vamos lá. Nossa, tô com sede de novo. Devemos considerar como despertar a outro e a amar e a fazer boas obras. Hebreus 10, 24. O temperamento faz parte de nossa natureza dada por Deus. Então, nossa natureza, aqui nós estamos tratando de natureza que foi dada por Deus, que é o que? O nosso temperamento. Somente Jesus Cristo, o homem perfeito, tinha o temperamento perfeito. Provavelmente a perfeição de todos os 4 temperamentos, tudo numa pessoa só, sem nenhuma de suas fraquezas. Olha só, uma pessoa para a gente procurar imitar, modelar, fazer de acordo com o que Jesus fazia. Mas nossos temperamentos são imperfeitos, com seus próprios pontos fortes e fracos específicos. Nesse capítulo sobre motivação, vemos como podemos capitalizar nossos pontos fortes e minimizar nossas fraquezas. Por que nós vamos capitalizar nossos pontos fortes? Para acionar nossa vontade. Para que acionar nossa vontade? Para atingir nossos objetivos naturais e sobrenaturais. E também para evitar as armadilhas que sugam nossa energia e diminuem nossa eficiência e eficácia no trabalho ou em casa. Gente, isso aqui,
Isso aqui é fatal. Minimizar nossas fraquezas para evitar as armadilhas. As fraquezas, as nossas fraquezas contêm armadilhas que sugam a nossa energia ou diminuem a nossa eficiência e eficácia no trabalho e em casa. Não adianta eu rodar, me esforçar se eu tô com a torneira da minha fraqueza aberta, porque ela vai sugar minha energia e vai diminuir a minha eficácia e a minha eficiência. Tanto no trabalho quanto em casa. Veja bem. Entender nossas próprias limitações para estabelecer metas e seguir firme com elas nos ajudará não somente em nosso trabalho e no lar, mas também em nossa vida espiritual. Quer dizer, além do nosso trabalho, na nossa casa e na nossa vida espiritual. Olha como é importante isso. Deus concede a cada um de nós talentos específicos. Eu tenho um, você tem outro. Projetados para nos ajudar a realizar a sua vontade, crescer em santidade e alcançar a união com Ele um dia. Deus quer que exercitemos nossos talentos e não deixamos que permaneçam inutilizados. Nós não podemos deixar nosso talento inutilizado, enferrujando, de jeito nenhum. Que sejamos produtivos com ele. Não utilizar nossas habilidades e talentos. Olha só, escuta isso aqui, ó, presta atenção. Não utilizar nossas habilidades e talentos pode ser uma das principais causas, sabe do quê? Desânimo, arrependimento, tristeza e relacionamentos fracassados. Descobriu? Uma das principais causas, não estamos dizendo que é a única, mas uma das principais causas é não utilizar as habilidades e talentos que Deus nos concedeu. Não usar nossas habilidades e talentos pode trazer desânimo, arrependimento, tristeza e relacionamentos fracassados. Gente, isso aqui responde alguma coisa? Porque para mim responde. Ainda tem aquela parábola dos talentos, né? Ainda tem aquela parábola dos talentos, que a pessoa não usou porque teve medo, mas o que usou foi dobrado os talentos para ele. Quer dizer, quanto mais eu uso, mais meus talentos multiplicam. Vamos lá. E para usar nossas habilidades e talentos, nós precisamos estar corretamente motivados, com a vontade de escolher o bem e partir para a ação. Motivados é amar o que nós estamos fazendo, contemplar o que nós estamos fazendo. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre contemplação. E nós vamos fazer isso não é através do esforço excessivo. Nós vamos fazer isso pelos caminhos que Deus nos deu, pelas forças que Deus nos deu. É através dessas forças que nós vamos entrar em ação e é através dessas forças que nós vamos usar os nossos talentos para realizar os nossos objetivos naturais e espirituais. Entendeu agora o caminho que nós vamos traçar? Vamos usar nossos talentos, nossas forças, aqueles dados por Deus, da qual nós conseguimos agir naturalmente, sem esforço excessivo. Assim, essa força já vem com nós, porque já foi dada por Deus. E esse modo de agir é o que vai abrir nossos caminhos para a gente atingir nossos objetivos. E isso daí chama nossos temperamentos, autoconhecimento. As pessoas abandonam seus objetivos porque não são motivadas da maneira correta. Não são assim, elas não são nós.
acionados da maneira correta, de acordo com a natureza de cada um, certa, de acordo com o seu jeito de ser. Você precisa ativar suas forças e mitigar suas fraquezas. Para isso, a gente conhece as nossas forças e as nossas fraquezas. O que são? São as nossas tendências à reação natural e imediata. Aquilo que eu reajo de maneira natural e imediata está linkado com o meu temperamento. E eu vou observando isso através dos vídeos anteriores que nós já vemos, né, sobre os temperamentos. Eu vou observando o que eu tenho mais, o que eu tenho menos. Lembrando que não bate 100%, porque nós temos um temperamento dominante e um outro secundário. Então a gente é um pouquinho, nós somos um pouquinho de cada, de todos eles, na verdade, né? Mas nós somos mais centrados num que domina mais firmemente nossa maneira de agir. E depois tem um outro que é secundário. Meu povo, então vocês entenderam da onde é que pode vir as causas do desânimo, arrependimento, tristeza, de não utilizar nossos talentos. E por que não utilizamos nossos talentos? Porque não fomos motivados da maneira correta. Por que não fomos motivados da maneira correta? Porque não conhecemos nossas forças. Porque nos faltou esse conhecimento, melhor, o autoconhecimento. Mas agora nós vamos resolver esse problema, beleza? Bem, por hoje era isso, né, que nós tínhamos que conversar hoje. Se você gosta desse tipo de assunto, considere se inscrever no canal. Mais uma coisa, se você gostaria de comentar sobre este assunto, a gente pode conversar através dos comentários. E se também você gosta, se você quiser dar um like, eu vou ficar muito feliz. Faz isso por mim, por nós. Um abração, fica com Deus e até mais. Tchau!